Agora nós vamos discutir a solução da questão 1 da prova de geometria, que nos pede: construa com régua e compasso a bissetriz do ângulo a seguir. Então nós temos aqui o ângulo, o pontinho, que é o vértice desse ângulo, foi chamado aqui de V. E para construir a bissetriz, nós precisamos escolher uma abertura qualquer do compasso, e com o centro aqui em V, o centro do, do arco construído pelo compasso sempre é com a ponta seca. Então, coloca a ponta seca aqui em V, escolhe uma abertura qualquer e traça um arco que cruza os lados do ângulo. Eu vou, para facilitar aqui, dar nome para esses lados, eu chamo aqui de ponto A e ponto B, as interseções deste arco com os lados do nosso ângulo. E com a mesma abertura do compasso, nós vamos agora traçar um arco com o centro em A e, com a mesma abertura, um arco com o centro em B. Então, todos os arcos têm que ser com a mesma abertura. Então, o primeiro arco é com o centro no vértice. Aí, esse arco gera dois pontos, que são as interseções do arco com os lados do ângulo. E em cada ponto desse de interseção, que aqui no caso são os pontos A e B, nós vamos traçar um novo arco com o centro primeiro no A e a mesma abertura do primeiro arco. E depois, com o centro em B, traçamos um arco com a mesma abertura. Eu tracei só um pedacinho do arco aqui, porque não precisa mais que isso. Mas se você quiser fazer até a circunferência toda, pode, não tem problema. Mas não tem necessidade. A gente costuma traçar, nesse tipo de construção, só o arco do tamanho que é necessário. Da mesma forma como esse arco inicial, tracei aqui o suficiente só para encontrar as interseções. Tem quem faça só o pedacinho do arco que precisa para ter interseção. Tanto faz. O importante é saber que esses tracinhos que eu encontrei aqui, eles pertencem ao mesmo arco. Então, voltando, escolhe uma abertura qualquer, coloca a ponta seca aqui no vértice, constrói o arco com essa abertura escolhida. Nós vamos encontrar os pontos que são da interseção deste arco com os lados do triângulo. Eu vou chamar essas interseções de ponto A e ponto B. E com a mesma abertura do arco inicial e o centro aqui em A, ponta seca em A, nós construímos um arco. E depois, com o centro aqui no ponto B e a mesma abertura, construímos um arco. E a interseção desses dois últimos arcos nos gera um ponto, que eu vou chamar aqui de ponto C. E unindo o vértice a esse ponto C, usando a régua, nós temos a bissetriz do nosso ângulo. Ficou meio torto aqui, não saiu exatamente no lugar certo. Deixa eu arrumar aqui. Não ficou exatamente no meio, porque eu fiz à mão, mas fazendo com o compasso e a régua fica certinho. Então, essa é a construção. Então, é esse segmento de reto aqui. Geralmente, a gente desenha uma semi-reta, um segmento de reta. Isso aqui que é a bissetriz. É o segmento que corta o ângulo exatamente ao meio. Bons estudos. Deus te abençoe. Qualquer dúvida, é só chamar.